Olá, alunos da segunda etapa, aqui é o professor Nilson, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ver retas paralelas cortadas por uma transversal e os ângulos por elas determinados. Duas retas são paralelas, aqui tem a reta R e a reta S, quando elas estão no mesmo plano e não se encontram. A transversal, que cruza com as retas paralelas, é claro, também vai estar no mesmo plano. Quando você faz isso, você determina 8 ângulos, 4 aqui nesse ponto de cruzamento e mais 4 aqui, certo? São 8 ângulos. Quero que vocês observem as cores dos ângulos. Os ângulos da mesma cor têm medidas iguais e isso é fácil de ver. Eu vou mostrar aqui, da seguinte maneira. Se você pegar esse ângulo aqui, estão vendo? Esse aqui, o A, e empurrar ele, deslizar ele, deixa eu colocar aqui, se eu colocasse uma retinha aqui e outra aqui, e aí deslizo ele pela transversal. Se ele viesse aqui pela transversal, ele ia cair em cima desse ângulo E, exatamente em cima do E, ou seja, eles têm as mesmas medidas. Eu quero que vocês observem também que quando você junta qualquer um ângulo desse com outro que está ao lado dele, por exemplo, o A e o D, observa que isso aqui é meia volta. Meia volta é 180 graus, a volta inteira é 360, meia volta é 180 graus. Então, sempre que tiver um ângulo ao lado do outro, meia volta. Então, ou esses ângulos são iguais, porque esse ângulo com esse dá 180 graus. Esse ângulo é oposto pelo vértice a esse. Quando você cruza duas retas, o que acontece também é que esses ângulos ficam iguais, Se eu tenho duas retas aqui, conforme se eu fechar esse ângulo, fecho do lado de cá também. Não é isso? Então, esses ângulos, entendeu? Que são opostos aqui pelo vértice, continuam iguais. Isso quer dizer que esse ângulo é igual a esse é igual a esse. Mas, como vocês viram, se eu deslizar, deixa eu fazer aqui com a caneta e o lápis. Se eu botar aqui e deslizar isso aqui, esse ângulo aqui cai em cima desse. Então, esse é igual a esse. Então, lógico que é igual a esse também, já que esses dois são iguais e que é igual a esse. A mesma coisa acontece com esses outros. Então, vejam bem, só tem duas relações entre esses ângulos, só existem duas relações. Ou eles são iguais, ou a soma deles dá 180 graus. Quando você tiver um aqui, não é isso? Mais o outro dá 180 graus. Não tem outras relações, só tem essas duas. Agora, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, tem uma transversal e tem ângulos que estão do mesmo lado da transversal, Esses aqui estão do outro lado, do mesmo. Tem ângulos que estão na região interna, a gente chama de região interna. Região interna. A região entre as paralelas. E é claro que fora das paralelas a região externa. Então, essa é a região externa, essa é a região externa, certo? A região, quando falar de externa, está se referindo a essa parte e essa, que é a parte externa, as paralelas. E região interna é a parte que está entre as paralelas. Então, vamos aos seguintes conceitos. O primeiro é de ângulo correspondente. Ângulos correspondentes são pares de ângulos não adjacentes. O que quer dizer não adjacentes? Que não estão juntos um do outro. Certo? Por exemplo, bem aqui o ângulo E e o ângulo H são adjacentes, porque está um ao lado do outro, certo? Então, não adjacentes situados em um mesmo lado da reta transversal T. Um na região interna e outro na região externa. Então, os ângulos correspondentes é aquele que eu mostrei para vocês. Esse ângulo e esse está do mesmo lado dessa transversal. Tem esse lado e tem o outro. Então, esse ângulo A e o ângulo E está do mesmo lado da transversal. Só que um está na região externa, o outro está na região externa. Ângulos correspondentes, eles têm sempre a mesma medida. Então, o A é correspondente ao E, não é isso? Então, A correspondente ao E, então eles têm a mesma medida. Então, posso dizer que A é congruente a E, isso quer dizer que tem a mesma medida.
O B, ó, ao F, o B e o F tem a mesma medida. B e F. O C e o G, C e G. E o D com o H, ó. Ângulos correspondentes têm a mesma medida, certo? Os outros tipos de ângulos é o que a gente chama, deixa eu circular aqui, os ângulos correspondentes a gente já viu, são os ângulos alternos. Os ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Como assim lados opostos? Se um tiver de um lado, o outro vai estar do outro lado. Então, ó, os ângulos alternos, eles podem ser alternos internos. O que é alternos internos? É que além de ser alternos, ou seja, estar de lados opostos da transversal, eles têm que estar na região interna, que é a região entre as paralelas. Então, observe bem aqui, ó, o ângulo D, que é interno, e o ângulo F, que também é interno. Eles são alternos. Por que alternos? Um está de um lado, o outro está do outro, certo? Então, o D e o F são alternos internos, D e F. Eles também têm a mesma medida, D e F têm a mesma medida. Ângulos alternos têm a mesma medida. Assim também como o C e o E, ó, eles são, ó, em lados opostos, não é isso? Ó? C e E. É isso, ó, o C e o E, o D e o F, o C e o E são alternos internos. Os alternos externos estão dos lados opostos da transversal, mas na parte externa. Observe aqui de novo. Ó. Esse aqui, ó, o A e o G. Observa que eles têm a mesma medida, estão de amarelo, não é isso? Ó? Os que têm a mesma cor têm a mesma medida. Então, o A e o G, um está do lado da transversal, o outro está do outro. Então, são alternos. Não é isso? Só que estão na região externa. Então, são alternos externos. A e G. E é claro, você tem também o B e o H. Ó. B e H. B e H. São alternos externos. Os outros tipos de ângulos é o que a gente chama de ângulos colaterais. O nome colaterais já está dizendo, é do mesmo lado. São pares de ângulos não adjacentes localizados no mesmo lado. Certo? Isso aqui é melhor que dá para mim botar aqui a figura do lado. Ó, eles também têm os colaterais internos e os externos. O que é os internos? Que estão entre as paralelas. Os externos que estão na região externa, fora das paralelas. Então, a gente tem aqui, ó, ângulos do mesmo lado. Tem esses quatro, né? Mas o D e o E estão na parte interna. Então, D e E. Só que eles não são iguais. Estão vendo que eles não são iguais? Mas o que foi que eu disse? Ou eles são iguais ou a soma dá 180. Então, eu sei que D mais E é igual a 180 graus, porque eles são colaterais internos. Quem é mais colateral interno? Ora, para ser interno tem que estar aqui dentro, né? Então é o C e o F, ó, também são colaterais internos. Os colaterais internos, a soma também dá 180 graus. A gente diz que ambos que a soma dá 180 graus são suplementares. Então, ó, o C e o F também são suplementares. E é claro que tem os colaterais externos, que é o que estão do mesmo lado da transversal, mas na região externa. Exemplo, ó, o A, que está na região externa, e o H. Eles não são iguais, ó, cores diferentes, mas a soma dá 180. Esse mais esse não dá 180 graus, que é a meia volta. Observa que esse é igual a esse. Então, esse mais esse também. Então, A mais H é igual a 180 graus. E é claro, você também tem, ó, o B mais o G. Esses são colaterais, estão do mesmo lado da transversal e na parte externa. Então, B mais G também é 180 graus, certo? E tem um aqui que é fácil, que é os ângulos opostos pelo vértice, que a gente costuma chamar de ângulos OPV. A gente já tinha até falado. Os ângulos opostos pelo vértice, ó, são esses aqui, ó. Eles também têm a mesma medida. Então, você tem, ó,
opostos pelo vértice A e C. Então, o A igual a C. Você tem o B e o D. Então, B igual a D. Tem o F e o H. F é igual a H, porque são opostos pelo vértice. E o E e o G. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula aí. Bons estudos.